O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Disse Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer. Deus, obrigado pela tua palavra, pela história no qual o seu servo João deixou registrado aqui para nós. Quantos detalhes, quantas coisas aqui que nós podemos tirar como base, como aplicação para o nosso dia a dia, e que possamos realmente colocar em prática tudo aquilo que nós vamos ouvir nesta noite, Pai. Muito obrigado, que o Senhor possa tocar os nossos corações, que o Senhor possa repreender, Senhor Deus, todo pensamento equivocado, Senhor Deus, abrindo o nosso entendimento, o nosso coração e os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos realmente, Senhor Deus, voltar no tempo e ver que esse milagre, e colocar as nossas lentes do Evangelho e ver o quão poderoso é o Senhor, Pai. Esse é o meu desejo nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Posso sentar, queridos? Obrigado.
Gente, antes de começar a expor o texto aqui, eu quero mostrar um vídeo para vocês. É um vídeo curto, 5 minutinhos, já que nós estamos falando da história de Lázaro. Eu quero mostrar um vídeo onde nós vamos ver o túmulo de Lázaro, em história real, fato real. Né? Nós temos várias pessoas que fazem turismo lá em Israel, e tem uma moça que ela fez um vídeo mostrando o túmulo de Lázaro, o sepulcro ali, e nós vamos ver para a gente ter uma base mais ou menos de como que era. Amém? Pode colocar aí, Augusto. Hoje em dia a gente tem uma cidade aqui, então vamos ligar e vem comigo, a gente tem 20. Erros técnicos, espera aí. Pega outro microfone aí, por favor. Another microphone, please. Volta o vídeo aí. E agora sim, finalmente, vamos entrar no túmulo de Lázaro. Eles estão abrindo. E agora sim, finalmente, vamos entrar no túmulo de Lázaro. Eles estão abrindo especialmente pra gente agora. Hoje em dia a gente tem eletricidade aqui, então vamos ligar e venham comigo. A gente tem 26 degraus descendo agora. Calma, gente. Há uma explicação para isso, tá? Calma. Uau! Entrar aqui é realmente uma viagem no tempo. Essa sala que você é uma entrada posterior, mais moderna. A entrada original ao túmulo de Lázaro era por aqui. Vocês estão vendo essa pequena entrada? Por aqui as pessoas entravam nos tempos de Jesus. Por que essa entrada original foi bloqueada? Por alguns motivos. O principal é que aqui em cima de nós foi construída uma mesquita na época da Idade Média. E por isso o único acesso era por dentro da mesquita. Mais tarde esse acesso foi fechado e se abriu um novo. Mas nos 2000 anos que passaram, dos tempos de Jesus até o período atual, toda a cidade subiu de nível. Então a diferença do nível da rua de hoje em dia o nível da rua dos templos de Jesus é toda essa baixada que a gente precisa fazer. E agora sim a gente vai entrar dentro do sepulcro. Ó, a gente está dentro da tumba de Lázaro agora. Essas pedras que nós estamos vendo, elas são posteriores. Elas foram colocadas aqui pelas igrejas, já que esse é um dos locais de adoração mais antigos da Terra Santa. Desde o período bizantino, tinham igrejas aqui. Mas se a gente olhar aqui atrás, nós vemos pedras originais da gruta. Isso é importante, isso nos prova que esse aqui é um túmulo dos tempos de Jesus. E ele não é o único, tem mais túmulos aqui em volta, mas o mais importante está aqui embaixo dos meus pés agora. O que nós vemos aqui são gluskemaot, quer dizer, ossuários. Como funcionavam os sepulcros judaicos, como por exemplo aqui o sepulcro de Lázaro, o corpo era colocado aqui dentro, o sepulcro fechado, e ele ficava fechado por um ano, e depois de um ano eles passavam a recolher os ossos e colocarem os ossos em ossuários, como esse.
Mas a gente sabe que aqui no sepulcro de Lázaro, a história não foi exatamente assim. Lázaro, que era um grande amigo de Jesus, ele vai falecer. E Jesus ouve que ele falece e chega aqui no quarto dia. E as pessoas vão chegar e ele vão ver, não entra no sepulcro, já cheira mal. Imagina que realmente aqui corpos se decompondo ficavam. E Jesus ele vai chegar e ele vai ficar provavelmente na antessala quando acontece a seguinte passagem. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. E então Lázaro sai de dentro da tumba, amarrado pelas suas mãos e pelos seus pés, como era o costume judaico. E esse vai ser um dos grandes milagres de Jesus e também um preparativo dos seus discípulos e apóstolos, porque ainda iria acontecer com o próprio Jesus na semana da Páscoa. Amém? Legal, né, gente? A gente nunca imaginou, eu pelo menos nunca imaginei que fosse dessa maneira. Nós vamos ver que realmente ali a história de Lázaro terminou de uma maneira totalmente diferente. Então, no capítulo 11, nos versículos 38 ao 44, no qual nós vamos estar estudando agora, ele vai narrar a ressurreição de Lázaro. Um dos milagres mais poderosos que Jesus realizou e é também um dos últimos eventos antes da sua crucificação. Então, assim, esse episódio ele marca de uma maneira profunda, não somente a identidade de Cristo, mas também, né, a sua compaixão e o seu amor que ele tinha uns pelos outros. Então nós vamos ver, analisar agora os versículos, cada versículo, trabalhar nele, colocar aplicações no nosso dia a dia, para que a gente possa sair daqui talvez um pouquinho mais edificados. Amém? Vamos começar com o versículo 38? Acompanha comigo aí, deixa sua Bíblia aberta, tá? Não fecha não, seu aplicativo. Diz assim, olha, Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Nós vimos já o vídeo, dá para a gente entender mais ou menos, certo? Mas algo que nos chama a atenção aqui é que Jesus outra vez se comoveu. No versículo 35, né, vocês leram que Marta e Maria estão chorando, todo o povo estava chorando, os familiares chorando. E no versículo 35 diz assim que Jesus chorou. É o versículo mais curto de toda a Escritura Sagrada. É o versículo mais curto da Bíblia. Jesus chorou. Mesmo Jesus sabendo que iria ressuscitar Lázaro, ele chorou. Porque ele chorou com aqueles que choram. Interessante que Jesus ele coloca em prática aquilo que Paulo estava falando em Romanos. Se alegrai com que se alegram e chore com aqueles que choram. E Jesus chorou. E aqui no versículo 38, Jesus mais uma vez, ele se comove com a situação daquela família. Queridos, deixa eu colocar algo aqui para nós. O estado emocional de Jesus revela algo para mim e para você. Que Jesus ele se importa conosco. Jesus ele se importa com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, com as nossas provações, embora sabemos que as provações é necessária para nós, para forjar nosso caráter, a nossa lealdade, a nossa integridade. Mas Jesus, queridos, não é um carrasco, não é um ser masoquista que se alegra de ver os seus filhos sofrendo, passando por aflições. Não. Jesus não está no trono, muitas vezes, ali, e dando risada, e dando gargalhada de você. Não, ele se comove conosco. Ele se comove com as nossas aflições, com aquilo que nós estamos passando, com as nossas lutas. E nós bem sabemos quantas lutas que nós passamos. Então, muitas vezes, queridos, a gente fica
no embate com Deus, achando que Deus virou as costas para nós, que a gente passa por lutas, por provações, pela dor, pelo sofrimento, por perdas, e a gente fica questionando a Deus, a gente fica murmurando contra Deus. Senhor, o Senhor não está vendo aquilo que eu estou passando? O Senhor não está vendo as lutas que eu estou vivendo? O Senhor não está vendo o meu sofrimento, o meu coração, a minha perda? E muitas vezes, queridos, quantas pessoas que abandonam a sua fé, murmuram contra o Senhor, mas eu quero dizer para você, queridos, que Jesus, ele se comove conosco. Mesmo em silêncio, Jesus, ele está ali, ele chora conosco, ele se importa conosco. Amém? Então não se aflija, não murmure contra o Senhor. Espere o tempo certo. Nós vamos falar muito sobre isso. Esperar o tempo do Senhor e confiar no Senhor. Amém? Então o texto ele vai continuar dizendo que quando Jesus chegou havia o quê? Uma pedra na entrada. Então o interessante aqui é o fato de que o túmulo é uma caverna, com uma pedra na entrada. Isso, queridos, aqui é uma cena que prenuncia a própria morte e ressurreição de Jesus Cristo. Porque a mesma coisa que está acontecendo com Lázaro vai acontecer com o nosso Senhor. Ele vai ser colocado também numa caverna como esta e vai ser colocado numa pedra. Mas da mesma maneira que Jesus vai ressuscitar Lázaro no terceiro dia, no quarto dia, ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Então é um símbolo, é algo aqui para nós levarmos em consideração aquilo que o Senhor vai fazer na vida de Lázaro, ou na morte de Lázaro, né? Então é algo assim, extraordinário que nós vamos estar vendo. Isso aponta realmente para o poder de Jesus Cristo sobre a morte. Amém? Versículo 39. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Gente, tem algo aqui muito interessante nesse versículo aqui. Tirem a pedra. Quero lembrar vocês que nós estamos aqui na caverna, há uma pedra na entrada, havia Marta, Maria estava também, Jesus, alguns discípulos, pessoas em volta ali, familiares, amigos, parentes, havia uma multidão ali junto. E Jesus, em um momento, ele dá uma opção. Se vocês quiserem tirar a pedra, isso é bacana. Não. Ele disse aqui, tirem a pedra. Há uma ordem de Jesus, há uma direção específica de Jesus. Tirem a pedra. O remover a pedra é do homem, mas o milagre é de Deus. Queridos, é algo muito interessante aqui, porque em toda a Escritura Sagrada nós vamos ver Jesus dando conselhos. Nós vamos ver Jesus fazendo exortações. Nós vamos ver Jesus corrigindo. Nós vamos ver Jesus elogiando, demonstrando o seu amor, o seu afeto, a sua empatia, a sua compaixão. Mas em muitos momentos, Jesus ele dá ordens. E essas ordens elas precisam ser cumpridas. Essas ordens elas precisam ser obedecidas. E é aqui, queridos, que nós precisamos entender que muitas vezes nós não estamos recebendo a bênção do Senhor, o milagre não está acontecendo na nossa vida, porque nós não estamos removendo a pedra do nosso caminho. Às vezes nós não estamos recebendo aquilo que o Senhor tem para nós. Por quê? Porque pela falta de obediência. Jesus está falando, tira a pedra. Mas nós estamos mantendo a pedra na entrada. Tire a pedra. Há uma ordem específica de Jesus. Ele não está dando uma opção. É uma ordem clara. Tirem a pedra. O tirar a pedra é decisão minha e sua. O milagre é do Senhor. Não quer dizer que uma coisa está ligada com a outra. Mas Jesus ele poderia instalar de dentro e a pedra não poderia? Não. Mas o que é do homem, Jesus deixa para o homem fazer. O que é de Deus, ele faz. Que é algo extraordinário e maravilhoso. E aí nós vamos ver a preocupação de Marta. Senhor, já cheira mal. Faz 4 dias. Então vai acompanhando comigo, gente. Nós vamos na caverna, tem a entrada, Jesus manda tirar, e Marta expressa uma preocupação. Senhor, cheira mal. Faz 4 dias. Eu vou mostrar uma foto agora. Se você tem um estômago fraco, meu irmão, não precisa ver não, tá? Abaixa a cabeça, fecha seus olhos. Porque eu quero ser o mais realista possível para a gente entender o estado de decomposição de um corpo de 4 dias. E eu procurei um corpo. Falei, cara, eu quero. Não encontrei nenhum corpo em decomposição.
Meu Deus do céu, nenhuma imagem, pessoal, e quando posso, eu posso com mosaico, posso cobrindo tudo. E eu não encontrei nenhum corpo em decomposição, infelizmente, né? Ou felizmente, graças a Deus. Mas eu encontrei uma mão, não é uma mão verdadeira, tá? É uma mão provavelmente criada, mas ela mostra os estágios da decomposição. Coloca aí, Augusto, pra gente ter uma base. Dá pra ver aí? Ó, dia fresco, primeiro dia, 3 dias, tá? Tá também? Ok. Ó, dia fresco, morreu agora, tá? Acabou de morrer, tá? Primeiro dia. Esse é o terceiro dia. Lázaro, 4 dias. Então, aqui é o 7º. Então, é um pouquinho pior que isso aqui, queridos. Então, você imagina esse estado de decomposição, não somente na mão, nos dedos de Lázaro, mas em todo o seu corpo. Imagina. E você vai ver que, queridos, como que o nosso Senhor, ele é maravilhoso, como o poder de Deus, ele se manifesta. Imagina um estado de decomposição nesse todo o corpo, os órgãos. Imagina o estado dos órgãos que estavam. Então, o que sugere para nós é que aos nossos olhos é impossível alguém reviver nesse estado. Ok? E agora tem um teólogo que diz que na tradição judaica da época, o corpo, quando uma pessoa morria, pode tirar a luz. Quando uma pessoa morria, a alma da pessoa, ela ficava perto do corpo por 3 dias. Ela ficava por 3 dias. No 4º dia, já era considerado como morto. Não tinha mais solução. Já se perdia totalmente a esperança. É claro que é uma tradição judaica. Alguns vão dizer que é uma lenda, é alguma crença. Mas haviam já fatos históricos, fatos que aconteceram que uma pessoa morria e no 3º dia ela ressuscitava. Ela acordava lá do seu coma, do seu estado, né, de, sei lá, coma, ou realmente morreu, mas ela acordava e ressuscitava devido às orações, às crenças, à religião, a sacrifícios que as pessoas faziam, e no 3º dia ela ressuscitava. Então Jesus, de uma maneira proposital e intencional, ele espera 4 dias para fazer algo maravilhoso. Por quê? Porque se Jesus tivesse curado Lázaro no 3º dia ou antes, o povo ia dizer, normal, eu já vi isso. Então Jesus, de uma maneira intencional, ele espera 4 dias. Você lê o texto que Jesus, ele, quando soube da morte, da doença de Lázaro, ele ficou o quê? Mais 2 dias. É intencional, queridos. E vai lembrar a caminhada, né? E para ir, o mensageiro foi, é um dia de viagem. Jesus esperou mais 2 dias, quando ele decidiu, 4 dias. É intencional. Por quê? Porque Jesus vai fazer algo maravilhoso, algo extraordinário, para não botar dúvidas, para quando o povo visse, iam dizer, realmente é o poder de Deus sendo manifestado ali. Não é nada, não é uma superstição, não é nenhuma lenda urbana, não, é o poder de Deus. Então Marta vai dizer, Senhor, cheira mal. Queridos, tem coisa que cheira mal na sua vida? Tem coisa cheirando mal? Vocês estão pensando besteira, gente. Não pensa besteira, não. Tem alguma coisa em decomposição? Talvez tem coisa na nossa vida que está cheirando mal. Talvez tem coisa na nossa vida que está em decomposição. Talvez o nosso casamento está em decomposição. Talvez os nossos relacionamentos estão em decomposição. Talvez o nosso relacionamento com os nossos filhos estão em decomposição. Talvez a nossa vida espiritual está em decomposição. Talvez a sua vida de oração, a sua leitura, o seu devocional está em decomposição. Está cheirando mal. Mas eu tenho uma boa notícia para você, queridos. Porque no versículo 40 vai dizer, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Amém. Se você está em decomposição, tem alguma área da sua vida que está em decomposição, que está cheirando mal, queridos, a palavra do Senhor é, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Foi exatamente isso que Jesus disse para Marta. Senhor, cheira mal. Eu não falei?
Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então Jesus ele faz uma exortação para Marta, a ela confiar naquilo que ele estava prestes a fazer. Queridos, nós somos chamados a crer em Jesus, a confiar nas suas promessas. Quem tem promessa aqui do Senhor? Então ele nos chama, é um desafio para nós crermos e confiarmos na promessa, que as promessas do Senhor, elas vão ser concretizadas. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Queridos, e a fé não é simplesmente você acreditar, não, mas é confiar e esperar o agir de Deus sendo manifestado na nossa vida. E o grande problema é que é exatamente aqui, nesse estado, que nós perdemos a bênção de Deus, porque nós não sabemos esperar o tempo do Senhor. Há um processo de espera, e muitas vezes nós queimamos esse processo de espera, porque nós vivemos em uma geração ansiosa demais, em uma geração impaciente, em uma geração que quer as coisas para ontem, em uma geração, queridos, precipitada. E quantos de nós já perdemos as bênçãos e milagres do Senhor porque nós não sabemos esperar, porque nós não confiamos no Senhor? Sabe aquele momento que você vai fazer? Eu vou trazer um exemplo bobo aqui, mas já aconteceu comigo várias vezes. Talvez já aconteceu com você. Você quer comprar alguma coisa, está em promoção, uma bolsa, né? Um sapato. Né? Você que gosta de sapato, as mulheres, né? Está em promoção, vou comprar. Michael Kors, sei lá que marca, né? Essas marcas, está em promoção, eu vou comprar. E aí tem alguma coisa dizendo, não compra, espera. E aí você, não, está em promoção, vou comprar. E aí você vai e compra. E aí passa alguns dias, tem uma pessoa doando, né? Tem uma pessoa vendendo mais barato, e você acaba perdendo. Gente, eu comprei uma cama para a Sara na época, paguei 20 mil nela. E eu falo assim, é uma coisa dizendo, Espírito Santo, queridos, ele fala conosco, compra, não espera. Não, vou comprar, quero arrumar logo a minha casa, deixar bonitinho, coitada da Sara, vou comprar uma cama legal, bacana para ela, ali, comprei. Uma semana depois, tinha alguém doando praticamente a mesma cama. Eu falei, cara, como você é cabeçudo. Então, muitas vezes que nós estamos perdendo a bênção do Senhor porque nós não sabemos esperar. Nós queimamos esse processo de espera. Então, Jesus nos exorta, né, dessa maneira também. E aí, versículo 41. Então, tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Agora, eu não sei se você teve um entendimento de algo muito interessante aqui nesse versículo, porque para mim é o versículo-chave. Eu poderia ler várias vezes, mas para mim isso aqui é o ponto crucial da mensagem. Tiraram a pedra. Vamos lá. Estamos na caverna. Lázaro está lá dentro. A porta fecha, a pedra no caminho. Manda tirar a pedra. Pô, a Marta, o Senhor cheira mal. 4 dias já. Tirou a pedra. Eles tiraram a pedra. E é interessante que Jesus, ele não vai pedir nada para Deus. Ele não fala, Senhor, ressuscita esse homem. Traz fôlego de vida. Cura, restaura. Não, em nenhum momento Jesus orou dessa maneira, queridos. Quando a pedra foi removida, a única coisa que Jesus fez foi o quê? Olhar para o céu e fazer o quê? O quê? Agradecer. Sem nenhum milagre ter acontecido antes. Isso fala tanto no nosso coração, queridos. De agradecer. Como nós temos o nosso coração ingrato. Quando nós oramos, vamos ser sinceros, e hoje eu me peguei várias vezes. Assim. Senhor, muito obrigado pela minha família, pela saúde, pelo trabalho, e depois é só petição. Só petição. Senhor, eu preciso disso, eu quero aquilo, o Senhor faz isso. E o Paulo nos ensina que nós devemos orar o tempo todo. Mas quando Paulo fala que nós devemos orar o tempo todo, sem cessar, não quer dizer que nós precisamos orar, né, 24 horas, mas é o tempo todo em espírito, falando com Deus, agradecendo o Senhor. Então, você está no seu trabalho, indo para o seu caminho, Senhor, muito obrigado. Quero te agradecer que eu estou indo trabalhar, eu tenho esse veículo aqui,
Eu tenho meu carro. Obrigado. Obrigado pelo tempo, obrigado pelo sol, obrigado pela chuva, obrigado pela natureza, obrigado pelo trabalho. Você está no seu trabalho, Senhor. Sabe aquele seu irmão, aquela pessoa que trabalha com você, que vive te azucrinando? Senhor, obrigado por colocar esse abençoado do meu lado aqui. Abençoa esse homem. É difícil, é claro que é difícil. Deus, manda fogo nesse homem aqui, pelo amor. Da vontade é essa. Não, mas nós precisamos agradecer, é ter o coração grato, Senhor, por tudo aquilo que Ele fez e tem feito na nossa vida, queridos. Então, em nenhum momento Jesus ele pede para o Pai, ressuscita, traz fogo de não. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor me ouve. Traz o entendimento do que é a comunhão que Jesus tinha com Deus, o relacionamento que ele tinha com Deus. Isso significa o quê? Que Jesus o tempo todo estava em comunhão com o Senhor, em oração com o Senhor. Quando Jesus fala assim, Senhor, eu sei, ó, no 42, fala assim, ó, eu bem sei que sempre me ouves. Olha que interessante. Imagina o seu filho chegar para você e falar assim, olha, pai, eu vou falar, quero abrir meu coração, porque eu sei que sempre o Senhor me ouve. Para um filho chegar para o pai e falar assim, olha, eu sei que sempre o Senhor me ouve, isso mostra o que é a confiança plena que o seu filho tem por você. Ele não vai tomar nenhuma atitude sem antes consultar você. Ele não vai fazer nada fora, assim, que está fora do alcance dele. Ele vai sempre consultar o pai. Pai, olha, estou passando por isso, eu quero fazer aquilo, mas eu quero falar, abrir meu coração porque eu sei que o Senhor me ouve. Então, Jesus, o relacionamento que ele tinha com o pai era tão profundo. Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Ele não precisou pedir nada. Mas o coração de Jesus estava alinhado com o do Pai. E o que nós precisamos ter, queridos, é o nosso coração alinhado com o do Pai. Sem antes a gente pedir, o Senhor sabe aquilo que nós precisamos. Nós não precisamos pedir nada, Ele sabe. O que nós precisamos ter, queridos, é o nosso coração grato a Deus. É o nosso coração grato àquilo que nós temos. Nós queremos coisas, queridos, que não é para agora. Quantas coisas que eu quero para agora, mas não é o tempo agora. Então, o que nós precisamos fazer é o quê? É agradecer aquilo que nós temos agora. É aqui e agora. É viver o hoje. É o momento agora. A gratidão tem que ser agora. Amém? Então, que eles não precisam ficar angustiado, agoniado. Então, agradeça. Vamos ter um coração mais grato ao Senhor. Quantas bênçãos que nós temos recebido. E um dos motivos principais é que sua morte, a sua crucificação, aquilo que ele fez na cruz do Calvário por mim e por você. Só isso já é motivo para a gente agradecer o dia todo. Senhor, muito obrigado. Porque se não fosse pela tua morte, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, eu não estaria nem aqui. Coração grato, queridos. Eu bem sei que sempre me ouve, 42, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Há um propósito do Senhor orar em voz alta. Jesus, ele ora em voz alta. Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Há uma oração de Jesus aqui. Mas o propósito não é para o seu próprio benefício. O propósito de Jesus orar em voz alta não é para se mostrar, olha como eu estou orando, olha, eu vou ressuscitar Lázaro agora. Não, ele não é hipócrita. Quem faz isso são os mestres da lei, que ficavam nas esquinas das sinagogas para serem vistos. Nós vamos saber, e a gente sabe que eles já vão ter a sua própria recompensa. Não, mas o propósito de Jesus é o quê? É que para que o povo fosse ver, enxergar que o poder vem de Deus. E que ele é o Messias, que ele é o Cristo vivo, aquele que veio aqui na terra, que veio nos salvar, nos resgatar da condenação do pecado, da morte eterna. Então esse é o propósito do Senhor, de orar em voz alta, para que o povo fosse ver que o poder vem do Pai, vem do Senhor. Versículo 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Queridos, aqui algumas pessoas elas interpretam assim, é mais uma ordem de Jesus. Lázaro, vem para fora.
Há uma outra direção, há uma ordem específica do Senhor. Santo Agostinho, ele comenta que Jesus chamou Lázaro pelo nome, porque se Jesus tivesse dito apenas, dando uma ordem, sai para fora, todos os mortos teriam ressuscitado. Todos os mortos que estavam ali teriam levantado junto. Então, por isso que Jesus, ele fala, Lázaro, há uma ordem específica, um chamado pessoal, um relacionamento pessoal íntimo que ele tem com Lázaro. Lázaro, vem para fora. Queridos, é algo que toca no nosso coração. Porque isso revela o que para nós? Que Jesus, ele conhece cada um de nós. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o seu nome. Ele sabe o seu nome, Augusto, Gabriel, Bia, Cedric, Felipe. Ele sabe o nosso nome. E ele chama você, sai para fora. Sai dessa caverna. Sai dessa morte espiritual. Esse é o desejo do Senhor. O Senhor talvez está chamando você para sair para fora da sua morte espiritual, a sair desse lugar de escuridão, de trevas. O desejo do Senhor é que a gente vá para a luz, queridos. Jesus vai dizer lá em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Queridos, o nosso bom pastor, Jesus Cristo, ele chama eu e você pelo nome. Elvis, Letícia, Elvis, sai para fora, sai dessa morte espiritual. Há uma ordem de Jesus, há um convite de Jesus para nós sairmos desse lugar de escuridão, queridos. Aí versículo 44. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Disse Jesus, tirem as faixas dele e deixem ir. Qual a imagem que você tem disso? Eu tinha uma imagem, eu fiquei imaginando, cara, uma caverna, Lázaro saindo, enfaixado. Eu falei, cara, eu imaginava assim, ó, Lázaro saindo desse jeito. Você imaginava assim também? Não? Cara, você imaginava ele deitado, rolando? Ele tá no chão, tá aí? Não sei, pode ser. Você viu o tamanho do túmulo? Não, sim. Mas eu tinha me imaginado assim, que ele estava saindo, né? Mas ele poderia ter levantado e depois, né? Mas, mas gente, olha, esse estado de Lázaro, essas faixas no corpo, é uma cultura egípcia, tá? Eram os egípcios que enfaixavam tudo como uma múmia. Lázaro não. Lázaro era da cultura, era judeu, era da cultura judaica. E eles tinham o costume do quê? De enrolar, né, individualmente as partes e colocar um pano envolto, né, na cabeça. Certo? Então é nesse estado que Lázaro está. Então ele está saindo andando. Então você imagina, aquele estado de decomposição. E agora ele está saindo andando. Queridos, há algo poderoso de Deus aqui para nós. Que não importa o tempo, não importa o estado de decomposição que você esteja, Deus ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, queridos. Há um poder do Senhor, há uma manifestação da glória de Deus sobre a nossa vida. Você consegue imaginar aquele estado de decomposição? Gente, tudo sendo restaurado. A pele, os membros, os órgãos, o cabelo, tudo em perfeito estado. Você viu o estado de decomposição? Ele sai andando. Mas alguns vão dizer que Lázaro, ele foi restaurado fisicamente. Mas ainda havia amarras. E isso nos leva a entender o quê? Que ele precisa de ajuda da comunidade, das pessoas que estavam em volta, para tirar as faixas. Porque Jesus dá outra ordem. Ele dá uma outra direção para o povo. Tirem as faixas. Jesus, mais uma vez, ele poderia... as faixas caíam. Poderia ou não poderia? Não. Tirem as faixas. Mais uma vez, a atitude é do homem. Mais uma vez, a atitude é do homem. Tirem as faixas. Queridos, nós temos muita coisa para aprender nisso aqui. Tem um teólogo que diz que essa cena é uma imagem da nossa própria libertação espiritual. Quando Jesus nos chama
para a nossa conversão, quando Ele nos chama pelo nome, a estar na luz, sair das trevas. Queridos, nós temos o quê? Nós temos as nossas amarras ainda. Nós temos as nossas faixas do pecado, os maus hábitos, os antigos hábitos, os vícios, há barreiras, há muitas coisas na nossa vida ainda. Quando Jesus nos chama e quando nós somos convertidos, nós precisamos de ajuda da nossa comunidade para nos livrar dessas amarras do pecado. E é por isso que agora entra a nós, entra a igreja do Senhor, entra a igreja de Cristo. O nosso papel, ele é fundamental. Não sei se você consegue entender. Você não está aqui simplesmente para sentar aí, ouvir a palavrinha e ir embora, ter uma comunhãozinha, comer um pastelzinho, alguma coisa, ir no Combine, comer num restaurante, Deus abençoe até semana. Não. Queridos, há um propósito específico, tá, para você. Eu falo para você, é para todos nós. Para todos nós. Há um papel, você não está entendendo, há um papel importante para cada um de nós. E muitos convertidos vão entrar por aquela porta. Pessoas que precisam de restauração. E cabe a mim e a você desatar os nós dessas pessoas. Cabe a mim e a você tirar as faixas dessas pessoas. Ajudar elas a se livrarem dos pecados, dos maus hábitos, de costumes antigos, de tirar a velha roupa, para que o novo homem possa nascer novamente. Cabe a mim e a você, essa é a nossa responsabilidade, como cristãos, como filhos de Deus. Queridos, é mais do que simplesmente sentar nessa cadeira. É mais do que simplesmente ter uma comunhão. Não. Tem muitas pessoas que precisam de você. Há muitas pessoas que vão entrar por aquela porta, amarradas. E cabe a mim e a você tirar, remover a pedra e remover as faixas. Essa é o nosso papel como igreja. Jesus dá essa ordem para aquelas pessoas. Tirem as faixas e deixem ele ir. Queridos, nós precisamos ter esse entendimento. Por isso a importância de nós estarmos na casa do Senhor. Por isso a importância de nós congregarmos. Por isso a importância de nós estarmos aqui uns com os outros, orando uns pelos outros, estando em comunhão uns com os outros, ouvindo a palavra. Porque tem muitas vezes que nós estamos aqui, queridos, em uma situação que nós precisamos de ajuda. E onde você vai procurar ajuda? E nesses momentos aqui que a gente pode procurar ajuda. E é interessante porque me faz me lembrar de um culto de oração que nós tivemos, onde nós abrimos nosso coração, onde as pessoas estavam orando uns pelos outros, e houve um quebrantamento, e a gente confessando o pecado, orando uns pelos outros. Gente, aquilo lá foi maravilhoso, e nós vamos voltar a ter mais isso também, porque nós precisamos disso, queridos. E o Tiago, ele fala o quê? Tiago 5,16, ele fala sobre confessar os nossos pecados uns para os outros, para sermos curados. Então, queridos, vai vir muitas pessoas, e talvez nós estamos assim também, precisando ser libertos de algo. Talvez nós estamos em decomposição, amarrados, não pelo pecado, mas por situações que aconteceram. Talvez você está preso. E nós precisamos da nossa comunidade de fé. Nós precisamos de ajuda para sermos livres em Cristo Jesus. Porque esse que é o desejo do Senhor, é que nós sejamos livres em Cristo Jesus. Amém, queridos? Nós precisamos ser essa igreja que tem esse entendimento, essa igreja que remove a pedra e que tira as faixas da nossa vida. Amém? Vamos colocar de pé. Eu queria concluir com 5 pontinhos aqui. Primeiro, creia no Senhor. Creia nas promessas que você tem. Eu sei que há promessas de Deus na sua vida. Há um chamado específico de Deus. Deus te deu dons, talentos. Deixa as coisas que passaram para trás, situações, e creia na promessa dele. Mas está demorando demais, pastor. Não tem problema, não. Vai chegar o tempo que a glória de Deus vai ser manifestada na sua vida. Segundo, espere no Senhor. Não seja precipitado, não. Não queime processos. Queimar processo é a pior coisa que a gente vai fazer na nossa vida. E quantas pessoas queimam processo, queridos? Há muitas pessoas que queimam
alargada. E nós perdemos as bênçãos do Senhor. Espere no Senhor. Terceiro, remova a pedra do seu coração. Quais são as pedras que têm impedido você de receber o milagre? Quais são as pedras que você tem no seu coração, que tem impedido você receber a bênção do Senhor? Que tem impedido você caminhar com o Senhor? Que tem te impedido de você realizar aquilo que o Senhor tem para sua vida? Deus está chamando você pelo nome. Eu tenho algo para você. Mas para isso você precisa remover a pedra. Para que eu possa fazer o milagre. Para que eu possa te restaurar. Para que eu possa te curar. E toda essa decomposição, ela vai cair por terra. Porque o poder de Deus ela vai ser manifestado na sua vida. Amém. 4. Ouça a voz do Senhor. O Senhor te chama pelo nome. E Ele chama você a sair desse lugar que você está. Dessa caverna. Desse lugar sombrio. E muitas vezes, mesmo você estando aqui, muitas vezes nós nos isolamos. Nós ficamos no nosso mundo. Nós ficamos, nessa caverna, nessa gruta. Porque lá nós nos sentimos seguros. Aqui ninguém vai mais me ferir. Aqui eu estou seguro. Aqui, não vou levar bordoada. Deixa eu aqui. Muitas vezes nós estamos aqui e o Senhor não quer isso para você, queridos. O Senhor chama você para fora. O Senhor chama você pelo nome. Sai para fora. E quinto, para a gente orar. Quero que você entenda a importância de você ser igreja. O nosso papel como igreja. Queridos, nós não, mas tem muitas pessoas que têm um terrível hábito de que quando alguém, ela volta para Cristo, pessoas que estavam até mesmo conosco, elas vão entrar por aquela porta, ou pessoas que vão se converter, estão se convertendo, que estão conhecendo a Cristo. Que nós não venhamos ser uma igreja que fica apontando, você tem que parar de fumar, hein? Tá bebendo, hein? Para de fazer isso aí, é pecado, hein? Vamos receber essas pessoas com amor. Todos aqui são bem-vindos. Todos que entraram por aquela porta são bem-vindos. Homossexuais, drogados, viciados, prostitutas, qualquer pessoa. Todos são bem-vindos a entrar naquela porta. E cabe a mim e a você receber com graça e com amor. É isso que nós precisamos ser, uma igreja que vai ajudar. Não é ajudar apontando o dedo, é estendendo a mão. Tamo junto, vem comigo, vamos caminhar. Amém? Que nós possamos ser essa igreja em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Que nós possamos aplicar essas lições. Que nós possamos ser essas testemunhas vivas daquilo que Jesus vai realizar na nossa vida, que tem realizado no nosso meio. Feche seus olhos, comece a orar ao Senhor e agradecer. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Senhor, obrigado por estar aqui. Obrigado pela minha família. Faz uma oração de gratidão, queridos. Não peça nada, não. Só agradeça a Ele. Embora, mesmo que você tenha petições, queridos, agradeça. Porque Ele sabe daquilo que você precisa. Ele sabe e conhece teu coração. Mas que você possa olhar para o céu, assim como Jesus, e agradecer a Ele. E dizer, Pai, eu sei que o Senhor me ouve. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado pela Tua graça. Obrigado, Senhor meu Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor meu Deus, por aquilo que o Senhor passou. Obrigado, Senhor meu Deus, pelo Teu Evangelho, pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor meu Deus, por esse local. Nós bem sabemos que tem muitas igrejas que não têm um local, ou tem um local, mas não pode adorar como nós estamos adorando o Senhor agora. Precisam estar escondidas. Então nós queremos te agradecer por sermos livres de uma certa maneira. Temos essa liberdade de adorar o Senhor. Obrigado, Deus.
pelos donos desse lugar, Guto, da Neville, que o Senhor prospere eles. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela nossa família, pela Home Church. Obrigado, Senhor, meu Deus, pelo nosso pastor, presidente, pastor Marcelo, por toda a sua liderança que tem orado sempre por nós. Obrigado, Senhor, meu Deus. Obrigado pela nossa casa lá nos Estados Unidos, que está se levantando, né, a nossa casa ali para nós, Senhor, meu Deus, para nós adorarmos o Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por ter pessoas fiéis, pessoas, Senhor, meu Deus, compromissadas com o teu evangelho. Obrigado, Deus. Obrigado pela igreja de Okazaki, de Kikugawa, de Gifo. Obrigado por essa igreja de Obo, Senhor, meu Deus. Obrigado por cada família, por cada filho, por cada ministro, por cada, Senhor, meu Deus, criança, por cada líder. Senhor, meu Deus,